Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui, certo, só algumas observações sobre equações, tá? Olha só, uma equação, essencialmente, ela é uma balança, certo? E como uma balança, tudo que a gente faz de um lado, a gente também tem que fazer do outro, certo? Então você tem aqui, ó, por exemplo, se a gente quiser descobrir, certo, o valor de x aqui, desse bloco aqui, quanto pesa esse bloco aqui, certo? Esses três blocos, né? Cada bloco desse aqui tem o mesmo valor, certo? Tem o mesmo peso. O que a gente tem que fazer? Tipo, a gente não pode simplesmente tirar esse negócio daqui, certo? Esse peso daqui, senão a balança vai desequilibrar, né? Isso aqui vai ficar mais pesado, isso aqui vai descer. Então, assim, uma equação na igualdade, a igualdade ela representa exatamente esse equilíbrio da balança. Então, o que a gente faz de um lado, certo? Da balança, tem que fazer do outro. Então, se você tira 10 de um lado, tem que tirar 10 do outro. Se você tira 100 de um lado, tem que tirar 100 do outro. E assim vai, certo? Esquematicamente, né, ou melhor dizendo, matematicamente falando, certo? Essa representação aqui, certo? Do que está desenhado aqui, é isso aqui. 2x mais, né, do lado esquerdo nós temos 2x mais 500 mais 100. E do outro lado, né, do lado direito, nós temos x mais 250 mais 500, certo? Esse primeiro lado aqui a gente chama de primeiro membro, e o outro lado nós chamamos de segundo membro. E aí tem a regra, né? Quando a gente passar de um lado para o outro, né, que eu acho que vocês já sabem, tem que trocar o sinal. Só que essa troca do sinal é justamente pelo quê? É justamente por causa é exatamente a razão disso. A gente, como uma balança, você não pode simplesmente tirar uma coisa de um lado e ficar por isso mesmo. A gente tem que fazer o mesmo peso que a gente tirou de um lado, também tem que tirar do outro, certo? Então, aqui o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar esse x daqui. Eu quero que o x fique só desse lado de cá, no primeiro membro, certo? Então, ó, para eu tirar esse x daqui, então esse x a gente tem que tirar daqui. Então eu vou tirar o x aqui, ó. Então a gente tirou. Eu estou subtraindo, né? Tirar é subtrair. Então eu estou subtraindo o x. Só que, voltando ao caso aqui da balança, certo? Também tenho que tirar um x lá do outro lado, certo? Porque eu não posso tirar uma coisa de um lado e deixar o outro lado lá, né? Senão vai desequilibrar a balança. Ok, então aqui, ó, vai ficar o que, ó? 2x menos x dá x, né? A gente já pode somar isso daqui e pode somar também isso daqui, certo? Então a gente fica com essa expressão aqui, x mais 600 igual a 750. Bom, eu quero deixar o x sozinho aqui desse lado, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou subtrair 600 desse lado e também tenho que subtrair 600 desse lado para não desequilibrar a balança. Então, eu tiro 600 de um lado, 600 do outro, e do lado esquerdo aqui eu fico com x, e desse outro lado eu fico com 150. Então, a gente já sabe quanto é o valor de x, né? Ok. Para se a gente quiser verificar, né, se isso aqui realmente é a solução da equação dada aqui, certo? O que a gente tem que fazer? Tem que vir com o valor de x aqui na equação, substituir aqui no primeiro membro, substituir no segundo membro e ver se os dois membros realmente ficam iguais, tá? Então, por exemplo, no primeiro membro, se a gente fizer o x igual a 150, né? A gente vai ter igual isso aqui, 2 vezes 150 mais 500 mais 100, isso vai dar 900. Se a gente fizer a mesma coisa no segundo membro, né? Substituir o x aqui, ó, 150, né? Então vai ficar 150 mais 250 mais 500, isso também dá 900. Ou seja, como a igualdade, né, foi satisfeita, então quer dizer que realmente o x é 150 é a nossa solução, certo? Olha, mais algumas observações aqui que são importantes, né? Exatamente, voltando à questão da balança, certo? Essa passagem, né, que a gente faz de um lado para o outro é justamente em razão dessas operações aqui, ó, das operações inversas. A adição, tá? A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da potência é a radiciação, certo? Então, assim, se de um lado está somando, né, do outro, aquele lado que você tem um número que está somando de um lado da equação, tem que passar para o outro lado subtraindo.
certo? Como a gente fez lá agora há pouco, certo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, quando a gente passou aqui, ó, geralmente a gente não faz essa passagem, tirar o x dos dois lados, né? Por exemplo, a gente simplesmente passa o x de um lado para o outro, só subtraindo, certo? Esse x que estava aqui, ó, esse x que estava aqui, que estava somando, ele vai, a gente diz que ele passa para o outro lado, subtraindo, ó, certo? Geralmente a gente pula esse passo, né, em que a gente subtrai de um lado e subtrai do outro. Ou, né, no caso for, né, necessário, né, soma de um lado e soma do outro, tá? Então, assim, a operação inversa da adição é a subtração, a operação inversa da multiplicação é a divisão e a operação inversa da potência é a radiciação, certo? Então, só para a gente ver aqui um exemplo, se eu tenho 2x mais 1 igual a 5, veja, o 1 está somando desse lado. Então ele tem que ir para o outro lado subtraindo. A gente não vai precisar ficar fazendo sempre aquela coisa, né? Subtrair de um lado o 1 e subtrair do lado e subtrair daqui 1, certo? Então a gente já pode aplicar essa regra aqui. Quando passar de um lado para o outro, passa subtraindo, né? Se for adição. Se aqui estiver subtraindo, então tem que passar somando. Então vai ficar 2x igual a 5 menos 1, 2x igual a 4. E agora a gente aplica a outra regra, ó. A operação inversa da multiplicação é a divisão. O 2 está multiplicando. O 2 está multiplicando, então ele tem que ir para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 4 sobre 2, divide 4 por 2 dá 2. Certo? Um outro exemplo aqui, eu tenho menos 3x mais 7 igual a menos 8, certo? Aí o 7 de novo aqui está somando aqui, passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar menos 3x igual a menos 15. Agora note o seguinte, porque aqui algumas pessoas... Aqui tem duas maneiras basicamente de fazer, certo? Pode ser feito assim, multiplicando os dois lados por menos 1, certo? Você multiplica isso aqui por menos 1, isso aqui por menos 1. Tá? Então, multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todos os elementos. Então, se aqui está menos, vai ficar mais. Está menos, então vai ficar mais. Certo? Então, vai ficar 3x igual a 15. Como está 3, né? Ó, 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí vai ficar o quê? 15 sobre 3 dá 5. Certo? Ou, pode fazer simplesmente assim, ó. Entendendo o seguinte, que esse menos aqui, ele é do 3, certo? Então, é como se tivesse realmente um parêntese aqui, ó, tá? O parêntese aqui está implícito, certo? Então, eu tenho menos 3 vezes x. Aí, esse menos 3, quando passar para o outro lado, certo? Ele não vai passar somando, não. Ele vai passar dividindo, certo? Então, seria assim. X igual a menos 15 sobre menos 3. Aí, menos com menos, né? Na divisão dá mais, então 15 por 3 dá 5, tá? Um exemplo aqui da questão das potências, quando eu tenho assim, x ao quadrado igual a 4, né? Eu tenho x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, certo? Ou seja, vai ficar x igual a mais ou menos 2. Por que, né, que tem que ter esse mais ou esse mais ou menos aqui, certo? Pelo seguinte, ó, uma solução para isso aqui, certo? A gente sabe que a raiz de 4 é 2. Só que isso aqui não é simplesmente calcular a raiz quadrada de 4, é resolver uma equação. E veja, existem dois números, certo? Que satisfazem essa condição aqui, ó. Que o 2 ao quadrado é igual a 4. Só que se a gente ver também, ó, o menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, a solução para isso aqui não é só o 2, certo? A solução é mais 2 e menos 2, tá? Então, esse tipo de equação aqui, tá? A gente vai resolver assim, tá? Sempre colocando mais ou menos. Agora, só quando, né, o mais ou menos só vai aparecer quando o expoente aqui, ó, for um número par. Se o expoente for ímpar, não precisa. Tipo, se eu tenho x ao cubo igual a 64, eu vou ficar com x igual a raiz cúbica de 64. Não precisa do mais ou menos, tá? Basta calcular. Raiz cúbica de 64 é 4, tá? Isso porque, né, se a gente fizer 4 ao cubo, dá 64, né? Certo?
raiz cúbica de 64 é igual a 4, por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, ok?